Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma transmissão para o louvor e a glória do Teu nome. Nós queremos já desejar as boas-vindas àqueles que vão estar entrando, aqueles que vão estar participando conosco nessa noite. Já temos aí alguns irmãos. Glória a Deus. Daniel Sambini, seja bem-vindo. Daniel, boa noite. A paz do Senhor. Isabel Cristina, seja bem-vindo. Missionária Tânia, seja bem-vindo. Minha esposa, um abraço. Glória a Deus. Deixa eu ver quem mais. Andréia, seja bem-vindo, Andréia. A paz do Senhor, boa noite. Vamos ver quem mais. Irmã Georgiane, a paz do Senhor. Boa noite. Boa noite a todos que já estão entrando. Daniela, Isabel, Missionária Tânia, Andréia. Daniela, a paz do Senhor. Daniela, seja bem-vindo. Glória a Deus. Mais um encontro nessa noite. Deus tem preparado para nós uma palavra da parte de Deus abençoada. Eu creio que Deus há de falar conosco. Irmão, meu cunhado, um abraço, irmão. Dá um abraço aí na minha irmã aí. Deus abençoe vocês aí em Fortaleza. Glória a Deus. Vamos lá, quem mais? Quem vai aí? Vamos participar. Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Luiz Lindalva, Deus abençoe. Um abraço para os irmãos em Lindalva. Lindalva Martins. Um abraço, irmão Luiz. Um abraço, irmã Lindalva. Deus abençoe a vida de vocês. Que bênção você está conosco e acompanhando. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Vamos ver quem chega mais para a gente esperar um pouquinho mais. Quem vai estar entrando aí? Débora, seja bem-vindo, Débora. A paz do Senhor. Dá um abraço aí no Robson. Deus abençoe a vida de vocês. Luísa Sarmento, dá um abraço aí no nosso amigo Sarmento. Um abraço para vocês aí, São Pedro da Aldeia, terra abençoada. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Débora. Um abraço. Glória a Deus. Vamos esperar mais uns minutinhos para ver alguns irmãos. E já estaremos lendo a palavra de Deus. Irmã Conceição, seja bem-vinda. Deus abençoe a irmã. Dá um abraço no irmão Paulo. Silene, seja bem-vindo, Silene. Glória a Deus, boa noite para vocês que estão chegando agora. Deus possa nos abençoar nessa noite, tá certo? Eu vou ler então já a palavra, se der para mim. Orlando, seja bem-vindo, meu amigo. Meu companheiro, 46 anos, um abraço, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Glória a Deus. Meu parceiro São Pedro da Aldeia, Colégio Barroso, é verdade. Você lembra, Orlando, lá no Colégio Barroso, aquele time de futebol que a gente tinha lá, rapaz? Dava cada pancada ali pela esquerda ali, o time era bom. Colégio Barroso, bons tempos, né? Também ali a gente tinha, já faz uns, foi em 77, 78, faz uns 42 anos no mínimo. Uma Conceição, a paz do Senhor.
Hermano, boa noite, cunhado. Peço oração pela Reginalda, amém. Nós estamos orando por ela, tá, irmão? Deus há de dar vitória. Um abraço aí para vocês. Glória a Deus. Bom, eu vou ler aqui então o texto da palavra de Deus. Aqueles que der para a gente ainda cumprimentar, falar, citar o nome, a gente vai fazendo. Se não der, os irmãos entendam, perdoem. Eu vou ler aqui na epístola do apóstolo Paulo, na segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo de número 12. Você está com a sua Bíblia, você abre aí. Se não tiver, acompanhe aqui na leitura e depois nós vamos fazer uma explanação desse texto. Valmir, Paula, seja bem-vindo. Simone Cândido, seja bem-vindo. Maurício Oliveira, um abraço. Maurício, Simone, glória a Deus. A paz do Senhor, Maurício. A paz do Senhor, Simone. A paz do Senhor, Valmir, Paula. Deus abençoe. Então, vamos ler na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, que escreveu lá a igreja de Corinto, e o capítulo é de número 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o de número 10. E vamos meditar nesse texto nessa noite. Amém? A paz do Senhor, Simone. Seja bem-vinda, tá? Boa noite. Diz assim o texto da palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o 10. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que eu, tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E diz-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. José Pedro, seja bem-vindo. José Pedro Dutra, um abraço para você. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, diante desse texto que nós acabamos de ler, que nós vamos aqui dar uma explanação, nós vamos falar sobre o seguinte tema: quando que o fraco é forte? Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. É uma pergunta que a gente faz: quando que o fraco é forte? E eu já posso responder de cara essa pergunta, para adiantar, quando esse fraco, ele está em Cristo Jesus. Essa é a resposta mais correta. Misael, seja bem-vindo. Irmã Soraya, seja bem-vinda. Um abraço para vocês. Irmã Soraya, dá um abraço aí no voo. Obrigado pela bênção, irmã Soraya, pela doação que vocês fizeram, né, do material para o nosso culto de domingo, que vai ser bênção, para a glória de Deus.
Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês, né? A vida financeira, a vida espiritual. Que Deus abençoe a família, a vida conjugal, para a glória de Deus, tá? Então, quando que o fraco é forte? É o tema da mensagem. E aí eu já respondo. Quando ele está em Cristo Jesus. Mas, quando eu digo em Cristo Jesus, é em Cristo Jesus mesmo. É aquela pessoa, aquele crente com maturidade. E isso nós vamos ver nesse texto que nós acabamos de ler, tá certo? Porque eu entendo, irmãos, que existe uma necessidade urgente na igreja do século 21, né, no nosso tempo, a nossa geração, de que os crentes eles sejam maduros. Irmã Vilma, seja bem-vindo. Os crentes precisam ser maduros espiritualmente, que os crentes ele alcance um nível espiritual tal que possam entender. Tita, seja bem-vindo, Tita, um abraço. Elisângela Garcia, seja bem-vinda. Então, como eu estava falando, há uma necessidade, né, dos crentes amadurecer espiritualmente. Então, o que acontece? Nós temos que entender aquilo que o apóstolo Paulo fala lá aos Romanos, para que alcancemos qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Há uma necessidade da gente amadurecer, para a gente compreender, para a gente entender esse nível que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja dos Romanos, quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Então, o que acontece? Quando nós vemos esse texto que nós lemos, nós vemos o apóstolo Paulo iniciando, e ele já declara no início de que não convém gloriar-se. Ele deixa bem claro isso. Não convém gloriar-se, mas que ele poderia apenas passar as visões e revelações do Senhor. Ou seja, Paulo está deixando claro, irmãos, que mesmo ele tendo essas visões e essas revelações da parte de Deus, e que ele afirma que nem por isso ele deve gloriar-se. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que todo aquele servo de Deus que é espiritual, que é maduro, aqueles que se dizem vasos de Deus, que se deixam ser usados pelo Senhor, tem que ter a maturidade para entender que a honra, a glória, o louvor é sempre tributado ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Então, quando o crente é maduro espiritualmente, ele tem esse entendimento, ele não fica se envaidecendo. E Paulo diz, né, ele já começa dizendo que não convém gloriar-se. Em outras palavras, ele não quer a glória para ele, tá certo? Os irmãos estão entendendo essa questão? Infelizmente, tem gente por aí se gloriando demais. Não entendem que quem opera é Deus, quem pode fazer as coisas é Deus, e que Ele faz como quer, e que Ele usa quem Ele quiser. Essa é a verdade. Então fica algumas pessoas se gloriando, se vangloriando, enchendo com a soberba, com a arrogância, que faz e acontece, mas na realidade é Deus que faz. A qualquer momento Deus pode lhe abater. A qualquer momento Deus pode fazer com que ele venha descer ou se humilhar, que ele venha a se curvar diante do Deus poderoso. Então Paulo está deixando claro, do versículo 2 até o versículo 6 desse texto que nós lemos, a gente observa que Paulo está falando dele mesmo, quando ele foi arrebatado. Aí ele diz, sim, Cristo ou fora de si, no corpo ou fora do corpo, não sei.
Ele está falando dele, embora não diga que é ele. Mas quando chega no versículo 7, nós vemos Paulo declarar que é por causa das excelências das revelações que tinha da parte do Senhor, que foi-lhe dado um espinho na carne, para que não se exaltasse. Olha que coisa. Paulo então deixa claro, e é possível acontecer conosco, irmãos, e ele diz que é por causa das excelências das revelações que ele tinha da parte de Deus, que foi-lhe dado um espinho na carne. E ele diz o porquê e o para quê. Para que não se exaltasse. E eu posso até imaginar assim que é um sistema de freio e contra-freio, né? Que Deus aplica em nossas vidas. Quando a gente está querendo inchar demais, querendo achar que é muita coisa, Deus vai lá e coloca um espinho na carne para controlar a nossa vida, para a gente achar que nós não somos lá essas coisas todas, que nós somos pó, que nós somos miseráveis, não passamos de esterco, não passamos de uma coisa ínfima, mas ao mesmo tempo esse Deus que tem controle de tudo diz que nós somos a menina dos olhos dele, nós somos a coroa da criação, nós somos ungidos dele. Então veja, a gente precisa saber lidar com isso. Se continua soberbo ou se passa a ser uma pessoa humilde, se continua a se exaltar ou se humilha na presença de Deus, se desce na presença de Deus, tudo isso faz parte desse contexto. Ele diz para que não me exaltasse. Então eu vejo que é um sistema de freio contra freio que Deus utiliza, que Deus aplica na vida dos seus servos. Agora, que espinho na carne seria esse, não é? Qual seria esse espinho na carne? Aí o que acontece? Há divergências sobre que tipo de espinho seria esse. No domingo, quando eu ministrei aquela última palavra, para subir tem que descer, eu falei sobre essa questão de correntes teológicas, de ter os teólogos que uns pensam de uma forma, outros pensam de outra, são correntes teológicas. Então há divergência sobre qual espinho seria esse, tá certo? Então o que acontece? Quando a gente vê esse texto, alguns entendem ser algo de ordem moral ou espiritual, mas isso é pouco provável, irmãos. Isso é uma minoria, é uma corrente teológica mínima que entende que fosse algo da parte moral ou espiritual, o que eu não acredito. Já outros entendem essa enfermidade ou uma limitação física, e aí eu faço voz com esse grupo que entende dessa maneira, e até alguns versículos que podem respaldar isso, e a gente pode ver aqui na Epístola aos Gálatas, capítulo de número 4, versículo 13 e 14, que há um texto que diz assim, versículo 13 e 14, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitaste nem desprezaste isto, que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo. Então, podia ser algo de cunho físico, tá certo? Tem também no capítulo 6 do livro da Epístola de Gálatas, no versículo número 11, que também é outra referência, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Então, alguns teólogos entendem que esse texto pode se referir a uma limitação física. De repente, Paulo tinha dificuldade na visão e escrevia com letras grandes, algo dessa natureza, uma enfermidade ou uma limitação física. Na verdade, não se sabe o certo, o que de fato seria esse espinho na carne que o apóstolo Paulo comenta
nessa epístola. Mas o certo é que Paulo, irmãos, ele até entende que o objetivo principal dessa limitação seria justamente o fato dele correr o risco de, estando livre dessa limitação, ou seja, ele não tivesse esse espinho na carne, ele se exaltasse, ele se ensoberbecesse, de tal maneira, de tal modo que a glória já não passaria a ser mais dele, mais do Senhor, a exaltação não passaria mais do Senhor, mas seria sim dele, porque ele estaria se exaltando, se ensoberbecendo. Então Paulo, ele entende isso, e isso nós sabemos que é um perigo muito grande, irmãos, quando o crente acha que ele é o máximo, quando só ele é bom, tá certo? Mas Deus não deixa isso barato, não deixa. Deus sempre está atento a essa questão da exaltação humana, da questão da soberba, da prepotência, da arrogância. Deus, ele está sempre no controle dessas coisas. Deus não deixa barato. Lá em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 13 e 14, quando Elias estava dizendo que ele era zeloso, que só ele ficou, Deus disse que não era assim, que não tinha ficado só ele. O que Deus fez? Deus designou logo um substituto, mandou ele ungir Eliseu no lugar dele, como profeta. Então Deus não deixa essas coisas baratas, é um perigo o crente se exaltar, tá certo? Porque Deus, ele abate, Deus, ele abate aquele que se exalta, todos nós sabemos disso, e Paulo vai se livrar, meus irmãos, desse infortúnio, daquilo que lhe incomodava, e a Bíblia diz que ele orou 3 vezes ao Senhor, ele ora 3 vezes para se livrar daquela questão do espinho na carne. Quem sabe Paulo orou até com o desejo de fazer o melhor na obra de Deus, não é isso? Às vezes as pessoas oram, Senhor, se eu tivesse isso, eu faria isso assim, assim, Senhor, me dá condições para me fazer isso, aquilo outro. Tem pessoas que oram, tá certo? Tem pessoas que oram para querer fazer mais pela obra de Deus. Mas temos que ter maturidade, temos que entender que a vontade do Senhor tem que prevalecer em nossas vidas. O crente que não tiver essa maturidade, esse entendimento que ele queira ser exclusivo, que é só da maneira dele, da forma dele, isso não é bom. Deus não vai se agradar de uma postura dessa, tá certo? Tem que prevalecer, é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos. A Bíblia fala sobre isso, tá certo? Mas com base no texto, onde nós vemos Paulo orando 3 vezes para que se livrasse desse espinho na carne, daquilo que lhe infortunava, daquilo que incomodava, e o Senhor não lhe atendeu. Olha, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Paulo era considerado uma pessoa justa, tá certo? Mas por que o Senhor não lhe atendeu? Porque o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele declara para que ele não se exaltasse. Então eu fico pensando como que as pessoas veem na Bíblia tantas riquezas, tantos detalhes, e as pessoas ainda se exaltam. Por que as pessoas são arrogantes? Não é? O próprio Paulo declara para que ele não se exaltasse. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite, né? Existem pessoas que têm o seu espinho na carne, existe, tá certo? E que oram, oram, e Deus não atende. Por quê? Por que Deus não atende? Porque Deus sabe, irmãos, no dia em que você incomodava, você pode ficar soberba, você pode se exaltar. Então você pede,
mas não recebe. Não adianta. Os irmãos estão entendendo essa questão? Deus não deixa. Então é melhor continuar com espinho e fazer a obra e vencer, do que de repente ser liberto desse espinho e correr o risco de perder a salvação. O Senhor, o nosso Deus, Ele conhece o íntimo e o profundo de cada um de nós. Não é verdade, irmãos? Deus, Ele nos conhece. A Bíblia diz que antes que nós fôssemos, antes que a gente tivesse forma, a gente não tinha nem forma, nós éramos informe, o Senhor já nos conhecia. A Bíblia diz que antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele já sabe. A Bíblia diz que Ele sonda os nossos pensamentos, os nossos corações. A Bíblia diz que Ele nos conhece, Ele conhece todos os moradores da terra. Então Paulo ele ora 3 vezes. E por que não se livrou do espinho? Porque Deus sabia que com o espinho a vida de Paulo era melhor. Mesmo com aquele espinho na carne. Mas Deus sabia que com o espinho a vida de Paulo seria melhor. Sem o espinho, irmãos, sem o espinho nós corremos o risco de criar asas, de ficar soberbo, exaltado, se vangloriando, se achando. Então começa a criar asas, mas o nosso Deus ele pode aparar as asas, ele pode cortar, tá certo? Às vezes você está querendo voar muito e voar se exaltando, porque há uma diferença muito grande. Então Deus vai lá e corta as asas. Todo aquele que se exalta, a Bíblia diz que Deus abate. Então, mas também a Bíblia diz que todo aquele que se humilha, Deus exalta. É difícil entender um negócio desse. E por que tem pessoas que são exaltadas? Tem pessoas que são metidas a besta, pessoas que se acham, e às vezes porque tem umas revelações, ou tem algumas visões. Paulo disse aqui, tá certo? Que ele tinha excelências de revelações. Então, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, para você pensar. Essa é para você pensar. A exaltação positiva é aquela que procede de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Essa é a exaltação positiva, porque então vem de cima para baixo. Agora, enquanto que a exaltação negativa é aquela que é originária em nosso ser, é originada por nós, deixando Deus em plano inferior, mesmo de forma subliminar. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar, mas a pessoa se exalta tanto que Deus fica em segundo plano. Mas é uma forma muito subliminar que às vezes muitas pessoas não enxergam e acabam seguindo essa pessoa, tendo essa pessoa como um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas na realidade essa pessoa se exalta, ela é exaltada, tá certo? Ela puxa uma glória para ela. Então em Mateus 5,39, eu queria ler aqui, fala sobre aquele texto, quando você, 5,39, vou ler logo aqui direto, diz assim: eu porém vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. É um texto que fala sobre você não revidar, você ser uma pessoa humilde. Então você leva um tapa e dá outra face para levar outro tapa. Parece que você está sendo humilhado diante de todos,
não é isso? Mas Deus está te exaltando. O mundo não entende. Isso aqui não precisa ser uma tapa literal, tá certo? Você levou um tapa no rosto, você dá outra face. Isso aqui pode ser de forma figurada. Às vezes alguém te ofende, às vezes alguém te humilha, tá certo? Então você não reage de forma a perder a sua bênção, a perder a sua salvação. Você tem um controle espiritual sobre as questões de afrontas, de maus tratos. Então Paulo, ele orou 3 vezes e não teve resposta. Ou melhor, ele não teve a resposta que ele desejava ter. Pelo contrário, ele ouviu do Senhor: a minha graça te basta. Olha, quer melhor do que isso? Sem a graça de Deus em nossas vidas, irmãos, nós não somos nada, absolutamente nada. Se fosse na igreja pregando, eu diria: quem quer a graça de Deus e levante a mão? Um monte de pessoa levantaria a mão. A igreja é glorificar o Senhor, tá certo? Mas se eu perguntar aqui, quem quer a graça de Deus na sua vida? Quem quer que a graça de Deus fique constante na sua vida? Dá um ok, dá um amém. Amém, pastor, é verdade, eu quero. Porque é verdade, sem a graça de Deus nós não somos nada. Mas não somos nada mesmo, tá certo? Então, que o Deus Todo-Poderoso, ele tem esse conhecimento. Sem a graça de Deus nas nossas vidas, nós não somos nada. A graça de Deus, ela é imprescindível. A graça de Deus, ela é imprescindível em nossas vidas. A graça de Deus é imprescindível à nossa vida espiritual. A graça de Deus é que nos sustenta, tá certo? E Paulo continua dizendo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele continua e conclui, ele diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Olha aí, tá certo? Porque de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Quando que o fraco é forte? Quando você tem a graça de Deus na sua vida, tá certo? Então não adianta as pessoas estarem na igreja tudo nervosona, tudo revoltada, tudo criticando os outros, tudo falando mal dos outros, falando do pastor, falando da igreja. Irmãos, tem pessoas que estão na igreja e falam mal da igreja para meio mundo. Como que uma pessoa dessa tem a graça de Deus na vida dela? Como que uma pessoa dessa tem uma vida espiritual digna de estar na presença de Deus? Eu conheço pessoas que falam mal da igreja que estão congregando, da igreja que estão servindo ao Senhor. Uma pessoa dessa, o nível espiritual é fraquíssimo, tá certo? Na realidade, se você olhar para um ângulo mais profundo, essa pessoa não teve uma conversão, porque parece que ela agia assim antes de estar na igreja. Então entrou para a igreja, continua com os mesmos vícios, com os mesmos erros, não houve mudança. Então Paulo diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Se perguntasse quem quer o poder de Deus na sua vida, todo mundo levantava a mão na igreja e tal. Agora, se gloriar nas fraquezas, não quer. Ser injuriado, não quer. Ser difamado, não quer. Por amor de Cristo, não quer. Mas quer o poder de Deus, quer isso, quer aquilo, aí é mole, tá certo? Em outras palavras, o que Paulo diz aqui: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Você é fraco? Mas não mexe com você não. Porque mesmo você sendo fraco, mesmo você passando necessidade, mesmo você estando na luta, na provação, mesmo você enfermo, mesmo sem boa aparência, às vezes as pessoas olham para você, te consideram uma pessoa feia aos olhos humanos, sem recursos, muitas das vezes te desprezam, te humilham. Você é fraco, ninguém está te valorizando, mas o Deus que você serve é forte.
O Deus que você serve é a sua fortaleza e é transmitida e aperfeiçoada nas nossas fraquezas. As fortalezas de Deus, o poder de Deus é transmitido em cima da nossa fraqueza. Estão te humilhando, estão te criticando, estão te falando mal de você, mas o Deus que você serve, ele é forte. Eu posso até ser fraco, mas o Deus que eu sirvo, ele é forte. Então nós precisamos entender isso, tá certo? Quando que os fracos é forte? Quando o poder de Deus habita na vida dele, quando a graça de Deus está na vida dele, quando ele está em Cristo Jesus verdadeiramente. Então o apóstolo Paulo, ele conclui, irmãos, dizendo que sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Mas aí ele diz, é por amor de Cristo. Olha que coisa. Tá certo? Deixa eu te falar uma coisa aí nessa noite. É por amor a Cristo. Ele sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Tem que ser por amor de Cristo. Não é passar luta, perseguições, porque está devendo os outros e não paga. Aí vai passar luta, vai passar vergonha, vai passar decepção, humilhação. Não é porque está angustiado, porque não se controla, cria confusão com todo mundo, depois vai choramingando pelos cantos. Não é isso não. Paulo deixa bem claro, é por amor de Cristo. Você faz a obra de Deus, você é dedicado e você é perseguido. Estão te perseguindo, estão te caluniando, estão dizendo injúrias. Aí você fica angustiado. É nesse caso que o fraco se torna forte. É nesse caso que o fraco, o Deus dele é forte. Os irmãos estão entendendo? Diga amém aí, escreve amém, ok, é isso mesmo, pastor, é verdade. Mas tem pessoas que estão todo enroladas e acham que está sendo perseguido, está sendo mal falado, injuriado. Não, você deu causa. Compra e não paga, vão meter o malho em você. Eu estou passando luta, estão falando mal de mim, estão dizendo, não adianta. Então, quando que o fraco é forte? Tá certo? Quando ele é injuriado, quando ele é caluniado, quando ele é perseguido, quando ele passa necessidade, angústia, mas por amor de Cristo. Os irmãos estão entendendo? É por amor de Cristo. Aí sim, é o que acontece, tá certo? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não peça para Deus tirar o seu espinho na carne, não. Não peça, não. Se esse espinho na carne é ele que não deixa você se exaltar, tá certo? Eu não sei qual é o seu espinho na carne, não sei. Cada um de nós tem o espinho na carne. Então, não peça para Deus tirar o seu espinho na carne, porque você corre o risco de se exaltar. É melhor ficar com o espinho na carne. Mas para ser forte em Cristo Jesus, você vai ter que ser injuriado, vai ter que ser perseguido, angustiado. Se isso não está acontecendo com você, nada disso está acontecendo, é porque você não tem a graça de Deus na tua vida, é porque você não é um crente espiritual, você não está no nível a ponto de ser uma ameaça para Satanás. Então você tem que pensar, você tem que ser um crente maduro, um crente espiritual. Por quê? Porque tem muitos crentes com anos de igreja, mas continuam meninos, cheios de mimimi, cheios de não me toque, imaturos, qualquer coisinha fazem birra, não aguentam passar nem por uma mudança, não aguentam nem ouvir um não às vezes, tá certo? Quando lhe é negado alguma coisa, já ficam para morrer, ficam chorosos.
aí vai correr para os ouvidos dos outros para criticar. Estão anos na igreja, mas não amadureceram ainda, não sabe ter uma vida madura espiritualmente. Então, meus irmãos, sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, não é para qualquer um, não. É porque você está incomodando o inferno. Então, se você não está sendo injuriado, sendo caluniado, perseguido, você está longe de ter um nível espiritual que agrade o Senhor. O mundo não entende isso, tá certo? O mundo não entende isso. Isso é andar na contramão do mundo. Mas nós fomos chamados para transformar esse mundo. Quando que o fraco é forte? Quando tudo que ele faz é por amor a Deus, por amor a Cristo e a sua obra. Quando você faz as coisas por amor à obra de Deus, por amor a Cristo. Irmãos, às vezes, eu não gosto de falar que pode ser interpretado de alguma forma, mas eu, como pastor, superintendente distrital, eu carrego os bancos da igreja. Ontem mesmo, falando com os presbíteros na reunião, hoje eu carreguei algumas caixas, fui lá, peguei com o pastor Gés, botei dentro da igreja. O presbítero Antoniel já veio preparar aqui o porta-papel, o negócio de sabonete líquido, essas coisas, para a gente ter o nosso culto domingo, se Deus quiser, um culto, tá certo? E então, eu não me importo com essas coisas. Quantas vezes eu varri a igreja, varro o salão social, não estou nem aí, tá certo? Então, você tem que fazer por amor à obra de Deus, por amor a Cristo. Quando você faz isso, por amor a Cristo, por amor à obra de Deus, tá certo? Aí daquele que mexer com você. Por quê? Porque nesse caso você é a menina dos olhos de Deus. Porque nesse caso você é ungido do Senhor. Por quê? Porque você está fazendo a obra de Deus. Lembra quando Neemias declarou que eu estou fazendo uma grande obra de maneira que não posso descer? O inferno estava se levantando contra ele. Tá certo? O inferno estava se levantando contra ele, mas o Senhor deu vitória a ele. Então, quando que o fraco é forte? Quando ele faz as coisas em favor do reino de Deus. Quando ele faz por amor, quando ele faz com alegria, com vontade. Quando ele não reclama, quando ele não murmura. Quando ele tem maturidade, quando a graça de Deus está sobre a vida dele. Então, nesta noite, eu quero orar por você, para que você seja forte, né? Mesmo sentido literal da palavra aqui é um contraditório. Quando que o fraco é forte? Quando ele está em Cristo Jesus. Eu vou orar por você, eu deixo essa palavra e que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa checar, verificar na sua vida se o espinho na carne precisa sair ou se é melhor continuar com ele, tá certo? Então, que Deus possa nos abençoar, todos aqueles que estão nessa live, nessa transmissão. A Paulinha colocou que nós somos chamados para servir, é verdade. Paulinha, Jesus lavou os pés do discípulo, pegou a toalha e a bacia e lavou os pés do discípulo. Isso ele mostrou, ele deu o exemplo. E ele diz: quem quer ser o maior, tem que ser o menor, tá certo? Ô Pretinha, oração pela tua mãe, tem dado a mente muito confusa. Tá bom, nós vamos orando, tá? Dá um abraço aí na irmã Florips, tá? Nós vamos estar orando por ela. Então eu vou orar por você, para que você seja esse forte no meio das fraquezas. Tá certo? Quando que o fraco é forte? Quando ela está em Cristo Jesus, verdadeiramente em Cristo Jesus, quando a graça de Deus está na vida dela. Jesus respondeu
para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Olha que bênção. A graça de Cristo basta na minha vida, na sua vida. Ela é suficiente. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer pela vida de todos aqueles que estiveram comigo, ouvindo esta palavra da parte do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando os teus servos. Que o Senhor esteja abençoando as suas famílias. Que eles tenham maturidade, ó Deus, espiritual, para vencer as injúrias, as perseguições, as calúnias, ó Deus, as dificuldades, meu Deus, as angústias da vida. Que o Senhor esteja, meu Deus, sustentando os teus filhos, sustentando as tuas famílias e abençoando cada lar visitado nesta noite, nesta live. Abençoa também o nosso Brasil, Pai, a nossa nação. Quero mais uma vez colocar essa enfermidade aos teus cuidados, que o Senhor esteja repreendendo este mal. Abençoa o nosso presidente, a sua equipe de governo, ó Deus, cada governador estadual, cada prefeito municipal, que a tua bênção, a tua graça seja sobre as decisões dessas autoridades, aqueles que estão na frente da batalha, do corpo de saúde, os enfermeiros, médicos, técnicos, ó Deus, o pessoal da segurança, o pessoal das ambulâncias, motoristas, segurança. Pai, abençoa todo esse pessoal que tem trabalhado, que o Senhor também dê visão, dê clareza aos cientistas, aos pesquisadores, aqueles infectologistas. Pai, toma os cientistas nas tuas mãos e que muito breve tenhamos uma vacina, Deus, para que esse coronavírus seja controlado, que não venha mais ceifar a vida de tantas pessoas. Pai, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso Brasil, abençoa, Deus, a nossa sociedade de um modo geral. Abençoa também ali o nosso bispo Elisiário, sua esposa, seus filhos, Deus, seus netos, a nora, o genro. Continua dando saúde aos teus filhos, sabedoria para ele conduzir a nossa região. Que a tua bênção, a tua graça, Pai, seja sobre a vida de cada um que esteve nessa transmissão e também na vida daqueles que vão ainda assistir, Pai, para o louvor e a glória do teu nome. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, Pai, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria que vocês compartilhassem o máximo essa mensagem. Compartilhe, certo? Para outras pessoas terem oportunidade. Eu sempre falo isso aqui e agora nessa semana eu tive uma resposta sobre isso. A dona Rita, que é a irmã lá de Murié, ela estava sem sono um dia desse, à noite, e ela não estava podendo ver que ela fez uma cirurgia na vista, no rosto, e ela ouviu a mensagem, ela gostou muito, falou muito com ela, tá vendo? De madrugada, ela estava sem sono, não conseguia dormir, e ela assistiu a mensagem, e ela agradeceu muito pela mensagem. Então eu peço que você compartilhe, para que outros, às vezes aqueles que trabalham à noite como vigia, ou na equipe de saúde, em um hospital, ou a pessoa está sem sono mesmo, de repente você compartilhando, ela pode ouvir essa mensagem e Deus falar ao seu coração também. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que a graça dos irmãos esteja sobre a vida, que a graça de Deus esteja sobre a vida dos irmãos. Domingo agora nós não vamos ter a live, porque vamos voltar aos nossos cultos, com número reduzido, mas vamos ter 2 cultos. Mas na quinta-feira que vem, a princípio nós teremos a nossa live. Então, a princípio, até quinta-feira que vem, caso contrário, eu comunico se não vai ter a live, tá certo? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a família de vocês. Que a graça de Deus sobre na vida de cada um, na vida de vocês. Um abraço a todos. Fique com Deus.